Manuel, poeta popular, cordelista. Nasci na cidade de Garanhuns e me criei em Santana do Mundaú, mais precisamente na zona rural, ajudando meus pais nos trabalhos da roça. Eu sou um dos fundadores da Academia Alagoana de Literatura de Cordel. Tenho cerca de 50 folhetos já publicados e entre eles 3 livros, onde reúno alguns dos meus poemas e alguns dos meus cordéis. Eu aprendi a fazer cordel sem saber o que era cordel, né? Eu cresci na zona rural, ajudando meus pais nos trabalhos da roça, e eu cresci tendo contato com a poesia popular. Eu cresci ouvindo os repentistas, os aboiadores, declamadores, ouvindo a poesia popular sendo declamada no rádio, que era o único meio de comunicação e informação que a gente tinha nessa época. Ouvindo minha mãe cantando os benditos do Padre Cícero, os benditos de Romeiros. Então eu cresci nesse meio e eu tinha um sonho, meu sonho de criança era ser cantor. E um dia eu pensei que o cantor tinha que escrever suas letras, e eu fui escrever a minha primeira música, e quando eu escrevi a música saiu um poema em quadras. Eu tinha 10 anos, isso foi por volta do ano 2000. Eu comecei a escrever cordel sem saber o que era cordel, né? Após a escrita daquele poema, eu passei a escrever depois poemas em sextilhas, em cetilhas e em décimas, ouvindo as toadas dos vaqueiros, aquele tipo de música e de poesia popular que eu ouvia, certo? E escrevendo aqueles poemas, eu passei a contar histórias, a escrever histórias com aquelas estrofes, com aquelas rimas que eu fazia. E eu só vim conhecer a literatura de cordel quando eu tinha 18 anos, cerca de 18 anos, isso na escola. Uma professora trouxe o cordel para a sala de aula e eu me identifiquei naquele dia. Quando eu conheci o cordel na sala de aula, eu falei para a professora: eu faço isso aí. E quando a professora viu meu trabalho, ela disse: realmente você faz cordel. Foi onde eu me descobri cordelista, na sala de aula eu me descobri cordelista. O cordel hoje ele está em muitos lugares, vem ganhando muito destaque a cada ano, né? Está muito na mídia aí atualmente o cordel. E o cordel é a identidade do povo nordestino, né? E na minha literatura de cordel, eu gosto de falar das coisas do meu interior. Eu conto as histórias do meu povo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu vejo, as histórias atuais. Tento colocar tudo isso na minha literatura de cordel, nos meus poemas populares que eu escrevo. A literatura de cordel é um gênero que exige regras, né? A maior delas talvez seja a métrica, né? Então o cordel ele segue um padrão, né? Sextilhas, cetilhas, décimas são as estrofes mais utilizadas no cordel, né? E com seus versos metrificados em redondilha maior, né? Então essa é a estética do cordel, né? Mas o cordel em si ele aborda muitos temas, né, atuais, como sempre, como a seca, temas políticos, muitos outros temas, né, da nossa região, mas sempre focado mais para a região nordestina. Existe um certo preconceito voltado para a literatura de cordel, até considerado, né, por alguns como uma literatura menor, por não utilizar, né, uma linguagem culta, né? Porque é poesia popular, né? Existe a poesia popular, existe a poesia erudita. Então a poesia popular em si sofre esse tipo de preconceito, né? Por não utilizar a norma culta do nosso português, né? O poeta popular ele não tem a preocupação de usar palavras difíceis, de ir lá no dicionário consultar uma palavra. O poeta popular ele não tem essa preocupação com a linguagem. Ele escreve do jeito que ele fala,
ele expõe na sua poesia aquilo que ele sente, aquilo que ele vive, né? E existe também essa coisa de alguns poetas populares serem pessoas que serem pessoas que não são letradas, né? Como alguns, mas existe sempre um pouco de preconceito relacionado a isso. Por exemplo, a gente pode se perguntar, né? Existe a Academia Brasileira de Letras, certo? Então, eu não tenho conhecimento se algum poeta popular já fez parte da Academia Brasileira de Letras. Este é meu livro, Um Cordel Atrás do Outro, publicado pela Imprensa Oficial Graciliano Ramos, em 2017. E neste livro aqui eu trago, né, um resumão daquilo que eu escrevo, né? Aqui você vai encontrar os poemas, você vai encontrar as poesias matutas, você vai encontrar aqui os cordéis, né? Tenho aqui algumas das minhas histórias, talvez uma das mais conhecidas, tenho aqui, romances, e aqui eu falo de muita coisa, né? Eu falo de amor, eu falo do homem da roça, eu falo de saudade, eu falo de paixões, os causos dos matutos. Então nesse livro você vai encontrar muito disso aqui, certo? E eu vou aqui recitar um dos poemas desse livro para você que me assiste. Cresci com satisfação andando dentro do mato. Sou um sujeito pacato, matuto de pé no chão. Não troco o meu sertão cheio de felicidade por uma grande cidade com seu desenvolvimento, onde impera o sofrimento e a marginalidade. Na roça eu me criei com prazer e alegria, nela com a poesia desde cedo me casei. Na roça sempre vencei agarrada a uma enxada, com a mão toda calejada, cultivando do chão, cantando o meu sertão em poesia rimada. Lá aprendi a narrar os causos do interior, a descrever o amor, a tristeza e o penar. Lá aprendi a usar a simples literatura para levar a minha escritura para uma sociedade cheia de bestialidade que não sabe o que é cultura. Sou um poeta do mato, das bandas do interior, um poeta cantador que faz da vida um relato. Perdoe o meu verso chato, medido na cantoria, nunca me atreveria a fazer versos sem rima, como alguns lá de cima fazem com a poesia. Na roça onde fui criado, meu verso sai ligeiro, lá me inspiro no vaqueiro e no homem do roçado, no repente improvisado, nas histórias de Trancoso, no mundo maravilhoso das festas do interior, nas rezas do rezador, nas prosas do preguiçoso. Gosto de me expressar na arte da poesia, arte que me contagia, arte que me faz voar e que me faz viajar seguindo uma linha reta em uma nave secreta que nunca volte. Talvez, se eu nascesse outra vez, nascia para ser poeta. Vou fazer mais um. Meu pai, enquanto viveu, namorou com a poesia. Toda vez que ele a via, a face dela beijava. Namoraram muito tempo, acabaram se casando e um filho de vez em quando a poesia lhe dava. Quando eu fiz 8 anos, meu pai foi até o mar com a morte duelar num dia que o sol sorria. Na despedida me deu, enquanto eu triste chorava, um caderno que guardava com coisas que escrevia. Meu pai perdeu o duelo, nunca mais o avistei, o seu caderno guardei como se fosse um presente. Um dia abri o caderno, li umas palavras nele e vi meu pai sair dele sorrindo todo contente. Quando eu lia o caderno, meu pai falava comigo, eu temia o perigo, virava um ser encantado. Um dia deu um enchente no início do inverno e o precioso caderno pelas águas foi levado. As águas então saíram, descendo naquela enchente, do alto eu vi somente as rimas sendo levadas. Com elas meu pai se foi, nunca mais pude lhe ver, nunca mais eu pude ler palavras tão encantadas. Comprei um novo caderno para tentar escrever as histórias de poder que o meu pai escrevia. A tinta toca o papel, mas a palavra não sai. Não aprendi com meu pai como se faz poesia.